Bom, aqui iniciamos a segunda parte do assunto compostos carbonilados 3. São reações normalmente no carbono alfa. Esse assunto é dividido em 3 partes. Essa é a segunda. Teremos ainda uma terceira parte e última. Aqui temos uma acetona, ciclohexanona, e temos aqui uma base que vai promover a formação do enolato. Já vimos o mecanismo dessa reação. A questão aqui é a importância da base utilizada. Então temos o LDA, que é uma base muito comum nesse tipo de reação. Por que se deve levar em consideração a natureza da base, né? Entre outros motivos, porque uma base, né, pode atuar também como nucleófilo e atacar o carbono carbonílico. Então isso é uma reação paralela que também pode acontecer. É uma reação de adição, como já vimos. Outra questão é também a força da base. Vamos ver aqui que é uma reação, então, do tipo ácido-base. Temos aqui um hidrogênio alfa, que é um hidrogênio ácido, pelos motivos já citados. Quando reage com uma base, né, a base recebe um próton, forma água e, no caso aqui, um sal, né? O sal aqui é um enolato do contraíon da base utilizada. Se for utilizado hidróxido de sódio, aqui teremos um enolato de sódio. A reação é reversível quando se usa uma base não muito forte, ou seja, né, a reação estará desequilibrada para a formação dos produtos, dependendo da força da base utilizada. Aqui, como a acidez desse hidrogênio alfa, como vimos na tabela, está em torno de 17, no caso específico da ciclohexanona, é 17, e o pKa da água, que é o ácido conjugado, que a reação pode ser revertida, é 15,7. Como a acidez tanto da ciclohexanona, ou seja, do hidrogênio alfa, da ciclohexanona, como da água, são muito próximos, a reação não se completa totalmente, então ocorrendo aí a formação apenas de 0,1% da forma enolizada, ou seja, do enolato. Portanto, não é uma base adequada para esse tipo de reação. Nós temos aqui, né, como lembramos, a base conjugada do hidróxido é a água, e a base conjugada do enolato é a ciclohexanona. Então aqui temos uma reação do tipo ácido-base. O ácido é o hidrogênio alfa da ciclohexanona. A reação vai ser tanto mais efetiva quanto mais forte for a base, né? Aqui, utilizando o LDA é uma abreviação em inglês do tipo lítio ligado a uma amina, né? O lítio está ligado a diisopropilamina. Então, é um metal lítio ligado a um nitrogênio de uma amina, né? No caso, uma amina secundária, diisopropilamina. Então, a diisopropilamina tem um nitrogênio ligado a 2 grupos isopropil, e essa amina perde o hidrogênio e se liga ao lítio, forma, portanto, um sal de lítio, um amideto de lítio. Poderíamos dizer diisopropil amideto de lítio. Quando o lítio, né, é a nossa base, se desliga como contraíon do nitrogênio, ele passa a ser contraíon aqui do oxigênio do enolato, formando aqui um enolato de lítio. E o hidrogênio ácido que sai se liga com o nitrogênio da diisopropil amideto para formar o diisopropilamina. Então ele captura, né, o hidrogênio. Por existir aí um sal de lítio sobre o nitrogênio, nós temos um nitrogênio que normalmente já é básico, né, nas aminas. O fato dele estar negativamente carregado por estar ligado com lítio
ou torna uma base ainda mais poderosa. pK, por exemplo, da base do ácido conjugado dessa base é 35. Então é uma base bastante é um ácido fraco, portanto tem uma base muito forte. Então, notem que quanto maior o pK ácido, maior é a basicidade, ou seja, é um composto básico, né? Tem uma acidez muito pequena. Já vimos essa tabela de acidez, quanto menor o pKa, é mais ácido. No caso aqui 35 é bem básico. Então o íon conjugado, né, o ácido conjugado, tem um pKa bastante baixo, será uma base bastante forte, portanto. Então aqui o pKa da ciclohexanona, que é 17, comparado com o pKa ácido da diisopropilamina, que é 35, existe um desequilíbrio para a formação da reação. Ou seja, a acidez da ciclohexanona é muito maior do que a acidez da diisopropilamina. Portanto, a reação está totalmente desequilibrada para a formação do íon-enolato. Ela não é reversível, né? É uma base tão forte que ela não ocorre a reação inversa. Então, portanto, se forma 100% do íon-enolato. Isso aí é uma questão. Outra vantagem de usar o LDA é que é uma base volumosa. E como vimos, existe a questão também estérica, né? Essas bases, no caso da hidroxila, outra desvantagem é que ela pode atuar como nucleófilo e atacar o carbono carbonílico. No caso do LDA, por ser uma base volumosa, já vai ter um impedimento estérico de atacar o carbono carbonílico. Então vai ser mais acessível atacar a posição alfa. Então são vantagens de usar LDA, né? O LDA é um sal, normalmente é utilizado em solução, é uma solução sobre um solvente inerte para esse tipo de reação. Bom, aqui temos o ciclo pentanona, ciclo de 5, seus hidrogênios alfa, né? Na presença de LDA, né, que é a nossa base aqui, e tetraído furano, que é o solvente, é um solvente inerte, um éter cíclico de 5 membros, vai acontecer a saída do hidrogênio ácido, o hidrogênio alfa, que nós temos uma base forte, né, e que vai arrancar o hidrogênio alfa, né. Temos que levar sempre em consideração que a acidez e a basicidade é relativa, né. O composto pode se comportar como ácido perante uma base forte e se comportar como base perante um ácido fraco. Ou seja, dependendo, portanto, do reagente, né, com quem ele vai se reagir, ele pode ter um comportamento de ácido ou de uma base, inclusive. Então, o hidrogênio aqui, ácido, só vai apresentar uma acidez na presença de uma base forte, uma base capaz de capturar esse hidrogênio. Daí forma aí que o nosso carbânio, o íon-enolato, recordando que a carga negativa sobre o carbono está em ressonância, né, com o oxigênio, a carga às vezes está também sobre o oxigênio, distribuída, portanto. E esse carbânio, a gente já também discutimos que quando se trata de um eletrófilo, né, ele pode atacar os elétrons aqui da posição alfa, como pode atacar os elétrons que estão sobre o oxigênio, né? Então, se for um próton, um íon H+, preferencialmente ele vai atacar os elétrons sobre o oxigênio, que também é um ponto de ataque eletrofílico. Bom, tendo os pares de elétrons aqui na posição alfa, esse composto vai atuar com um nucleófilo. Ele tem elétrons, ele gosta de núcleo. Então, ele vai atacar o carbono de um composto halogenado através de uma reação SN2. Essas reações SN2 são
típicas de compostos halogenados. Ou seja, essa ligação bromo-carbono está polarizada, existe uma polaridade positiva sobre o carbono e o bromo uma polaridade negativa. Essa ligação é lábil, então um ataque aqui de um nucleófilo sobre a carga positiva parcial do carbono desloca, rompe a ligação do brometo, elimina-se brometo e se forma uma ligação aqui, né? Esse composto aqui que é uma ciclohexanona substituída, a ciclopentanona, né? Substituída. E o contraíon que existia aqui no enolato fará como passa a ser contraíon do brometo. Então se havia lítio, né, para a formação do enolato, aqui o contraíon era o lítio positivo. Aqui passa a se formar então brometo de lítio como subproduto da reação. Dois produtos diferentes podem ser formados se a cetona não é simétrica. Isso é uma questão importante. Observe, até agora vimos antes, né, havia a ciclohexanona que era simétrica, ou seja, tanto do lado os hidrogênios alfa do lado direito quanto esquerdo poderiam ser substituídos e o produto seria o mesmo, porque é uma molécula simétrica. Agora já quebrou-se a simetria da molécula. O hidrogênio alfa do lado direito já não é o mesmo hidrogênio alfa do lado esquerdo, são diferentes. A substituição pelo lado da metila vai gerar um enolato e, consequentemente, um outro produto. E a formação do enolato pelo lado do hidrogênio alfa esquerdo vai se formar outro enolato aqui e, consequentemente, vai formar outro produto. Então já passamos a ter a formação de dois produtos, né, quando se trata de uma cetona não simétrica, né, uma cetona assimétrica. Então na hora de usar o LDA, que é a nossa base, a base vai retirar um hidrogênio, pode ser retirar tanto o hidrogênio do carbono alfa aqui do lado direito, quanto tirar um hidrogênio alfa do lado esquerdo. É claro que vai haver preferência por um deles, mas a princípio pode se formar aqui, né, um enolato com uma insaturação pelo lado esquerdo ou um enolato com uma insaturação pelo lado direito. Uma vez formado esse enolato, temos aqui, né, uma reação com halogenado, uma reação SN2. Ele vai funcionar como um eletrófilo, esse composto aqui, vai sofrer um ataque do nucleófilo. Então, os elétrons, essa estrutura, né, do enolato rica em elétrons, gosta de núcleo, né, de cargas positivas. Então, esse enolato é um nucleófilo, gosta de núcleos, vai atacar o carbono que está polarizado positivamente, deslocando o iodo, formando um iodeto. E, consequentemente, uma adição, uma reação de adição aqui na posição alfa. O que vai acontecer do lado direito se o enolato se formar pelo lado direito. E também, claro, vai se formar o enolato pelo lado, aliás, esquerdo e direito. No caso do lado direito, vai se formar da mesma maneira, só que agora um composto mais impedido. Portanto, isso daqui vai sofrer uma dificuldade de entrar uma segunda metila nessa posição, pelo impedimento espacial, né, estéril. Então passa a haver formação de mistura de produtos, né, mistura de subprodutos, né, além do composto desejado, às vezes se forma algum outro indesejado. O carbono alfa menos substituído pode ser alquilado C. O menos substituído é o hidrogênio alfa do lado esquerdo da carbonila. Então, se quisermos obter apenas uma substituição do lado esquerdo, existe aí uma metodologia proposta. Essa metodologia aqui. Primeiro, fazemos uma reação do composto carbonilado com essa hidrazina substituída, né? Com essa hidrazina,
Já vimos esse tipo de reação no capítulo 18, quando temos aqui uma amina, um tipo NH2, reagindo com cetona, vai formar uma hidrazona, né? Uma hidrazina vai gerar uma hidrazona. Então, temos aqui a formação da hidrazona. Quem tiver dificuldade em recordar, fazer uma revisão lá, ou assistir novamente a aula do capítulo 18. Se forma, tem um mecanismo descrito, ocorre uma eliminação da água, os hidrogênios aqui do NH2 se unem ao oxigênio, formando água, e forma a hidrazona, né? Bom, por que foi preparada uma hidrazona? Porque uma vez tendo a hidrazona, vamos usar uma base agora, que é o butil-lítio. É o butano, né? Sendo que um dos hidrogênios do butano foi substituído por um lítio. Então nós temos aqui um sal de lítio, né? Um organolítio, ou seja, um grupo butil ligado ao lítio. Nós temos, portanto, um carbânio, um carbono negativo, que recebeu um elétron do lítio. Essas espécies são muito reativas, são bases muito poderosas, inclusive mais básicas que o próprio LDA, e, portanto, utilizadas na preparação do LDA. Bom, essa base é uma base muito forte e vai servir para retirar um hidrogênio. Só que, nesse caso, o hidrogênio que vai ser retirado não vai ser do lado da metila, que vai ser do lado esquerdo, né? Isso acontece porque há uma estabilização dessa carga negativa por coordenação do lítio. O lítio positivo estabiliza a carga negativa, né, se coordenando aqui com ela. Ou seja, tanto o nitrogênio tem um par de elétrons aqui, né, um par de elétrons não compartilhados sobre ele. Então esse par de elétrons também se coordena com o lítio positivo, ou seja, cargas de sinais contrários se atraem. É certo que o lítio não vai receber os pares de elétrons do carbono, porque ele é um metal e gosta de perder elétrons, né? A tendência dos metais é perder elétrons. Então, ele apenas está atraído pela carga negativa, se colocando nessa posição. E, consequentemente, se forma uma carga negativa nessa posição por esse motivo. A mesma estrutura não seria possível ser formada pelo lado direito, porque já tem uma metila e aconteceria aqui um impedimento espacial para essa coordenação se formar. Então, essa estrutura não se forma pelo lado direito, que está saturado, está congestionado, né? Impedimento espacial. Uma vez formado, né, esse carbânio aqui na hidrazona, né, porque uma vez a hidrazona tendo sido preparada, ela ainda mantém o hidrogênio alfa ácido. Ela continua mantendo, só que agora a acidez é menor, porque é um nitrogênio e não um oxigênio. É bem menor a acidez de uma hidrazona do que a acidez do carbono alfa de uma cetona. Portanto, vamos usar uma base ainda mais forte para retirar esse hidrogênio. E ele vai sair apenas pelo lado esquerdo, por questão de estabilização pelo lítio, né? Pela essa estrutura de coordenação que se forma, estabilizando então essa carga negativa. Como essas reações são reversíveis, a saída de um hidrogênio da posição ocupada pela metila, esse hidrogênio alfa pelo lado direito, também é possível, só que a reação não avança e pode reverter para a forma mais estável. Ou seja, ela é uma reação reversível, então o que vai se acumular no equilíbrio vai se acumular apenas majoritariamente essa estrutura aqui. Uma vez tendo formado esse composto, né, esse carbânio, uma espécie de enolato, não é bem um enolato, né, agora é um nitrogênio que temos aqui, teremos aí a reação de SN2 com aleto de alquilo. Então a carga negativa ataca o carbono, né, que está ligado ao bromo no halogenado aqui,
e acontece a reação de substituição nucleofílica já descrita, né? São as reações de substituição nucleofílica. O bromo sai na forma de brometo, formando contraíon com o lítio, formando o brometo de lítio, que precipita na reação. O hidrogênio, que foi retirado da posição alfa, vai se ligar com o butil, formando butano, que é um gás. Esse gás também é eliminado, né? ele sai no meio reacional. Forma, por fim, essa hidrazona substituída agora, né? Dissubstituída. E, como já vemos também, as hidrazonas podem ser hidrolisadas. Então, em meio aquoso, né, ácido, ocorre a hidrólise da hidrazona, restituindo a cetona original. Então, se elimina o grupo amina, né, amina terciária aqui. Essa daqui seria uma hidrazina substituída, volta a ser restituída a hidrazina aqui substituída. E usamos, portanto, esse artifício, né, para obter apenas a substituição na localização desejada. Uma mistura de produtos, se não utilizássemos esse artifício, teríamos formado aí uma mistura de produtos. Esses daí dificulta a separação, a purificação desses compostos, porque eles são muito parecidos, o que dificulta a sua separação, e além de perder rendimento, com a parte dos compostos formados não é aquele desejado, então se perde uma parte. Então isso aí tem desvantagens, né, de usar, se não for usar esse artifício aqui, teremos essas desvantagens. Isso evita, portanto, esses problemas. Isso aqui seria como um auxiliar da reação, né, que orienta a reação para que ocorra a substituição apenas em um dos carbonos alfa e não em ambos, né? Muito importante. Bom, a enamina, as enaminas, já vimos como se formam as enaminas, é quando utilizamos uma cetona que reage com uma amina secundária. Recordamos lá, isso foi visto no capítulo 18, como se formam as enaminas. Se aqui fosse um oxigênio, como lembrando, né, o oxigênio ligado a um carbono insaturado se chama enol. Como é um nitrogênio ligado a um carbono insaturado, se chama enamina. Então aqui temos uma enamina. A enamina é o resultado da reação de uma cetona, aqui no caso seria a ciclohexanona, com uma amina secundária, aqui no caso esse ciclo aqui com nitrogênio, um ciclo de 5. Né? Portanto, esse composto é o resultado da reação de uma amina secundária com uma cetona, ciclohexanona. Se forma essa enamina. É bom recordar a reação de cetonas com aminas, né? E aldeídos também. No caso, amônia, amina primária, amina secundária e amina terciária. Sendo que a amina terciária, como sabemos, não reage com aldeídos e cetonas, apenas aminas secundárias, primárias e a própria amônia. Daí, uma vez que tenhamos feito a reação com essa amina secundária aqui, com uma cetona, obtemos a enamina. Sempre se elimina uma molécula de água, o oxigênio que estava aqui saiu, com o hidrogênio que estava com nitrogênio, e um hidrogênio saiu da posição aqui alfa, formando água. Recordem lá, é importante refazer essas reações de formação de enaminas. Bom, uma vez tendo preparado a enamina, já descrito, né, ela possui também, né, como o enol, inclusive mais reativa que o enol, porque agora é um nitrogênio que está dando assistência. Quando era um enol, era o oxigênio que dava uma assistência e facilitando o ataque ao eletrófilo, né? Ou seja, um ataque nucleofílico ao eletrófilo. Então temos aqui uma dupla ligação, essa insaturação, uma área rica em elétrons, ele ataca as espécies carregadas positivamente. Portanto, elas gostam de núcleo, elas são
atuam aqui, essa enamina atua como nucleófila, fazendo um ataque nucleofílico a esse eletrófilo. Poderíamos também dizer que o eletrófilo está fazendo um ataque eletrofílico à enamina. Isso é uma questão relativa. Mas aqui temos aqui um ataque nucleofílico ao eletrófilo. Sempre o sentido do ataque é dos elétrons, né? Os elétrons que atacam o eletrófilo aqui no caso. Então acontece um ataque do nucleófilo, né? Que seria essa espécie aqui, a enamina, ao eletrófilo. Bom, o eletrófilo acontece uma assistência, o eletrófilo se liga na posição alfa e uma assistência do grupo amina. O nitrogênio aqui estabelece uma dupla ligação. Se forma essa amina carregada positivamente, uma imina, né? Uma imina carregada. Essa imina carregada depois pode sofrer uma hidrólise e restituir a cetona de partida. No enolato, a reação também acontece, só que é menos favorecida, né? No caso, aqui nós temos um enolato, ou seja, o oxigênio carregado negativamente. Não temos o enol, né? Temos o enolato. Então, o fato de ter uma carga negativa sobre o oxigênio facilita a reação. Bom, aqui é como se forma a enamina. Então vamos recordar. Está aqui a cetona, a ciclohexanona, e está aqui essa amina. A reação se forma a enamina, ela atua como um nucleófilo, ela ataca o carbono do halogenado, é uma reação do tipo SN2, desloca o bromo sai na forma, fica negativo, formando contraíon com o nitrogênio, né? Contraíon, bromo negativo, nitrogênio positivo. Se forma esse composto, né? E depois se faz a hidrólise, né? A hidrólise ácida dessa imina agora, uma imina carregada, né? Uma imina carregada. Então se faz aí a hidrólise ácida e volta a restituir a cetona, agora substituída. Por que não se fez a reação diretamente com a cetona? É que a enamina é mais reativa, então a reação vai mais fácil com a enamina do que com o enolato ou a cetona. Então, para que a reação se processe de maneira mais eficiente, mais rápida, se faz uma conversão, porque essas conversões são relativamente fáceis e simples. Na presença de uma cetona e uma amina, se forma a enamina com facilidade. Uma vez formada a enamina, se faz a reação com um haleto de alquila, e a reação vai ocorrer de forma mais eficiente agora, e depois com acidez, com água e ácido, se hidrolisa e volta a restituir a cetona. Se forma a amina protonada, porque está em meio ácido. O passo da alquilação é uma reação, né, SN2. Essa reação aqui é uma reação SN2. Nós temos aqui o nucleófilo, que é essa espécie, rica em elétrons, e que vai atacar, né, o carbono aqui e fazer uma substituição nucleofílica, né? Sai o bromo, que também pode ser considerado um nucleófilo, e a entrada de outro nucleófilo mais poderoso agora, que seria a enamina. Então, substituição nucleofílica de segunda ordem. Isso aí foi visto em Princípios de Química Orgânica 1, essas reações de substituição nucleofílica. A alquilação direta de compostos carbonílicos produz vários produtos. Então, na verdade é que é difícil controlar a entrada de apenas um grupo, né, apenas um nucleófilo, aliás, eletrófilo. Né? Temos aqui a entrada, pode acontecer a entrada de uma primeira metila, uma segunda metila, que pode tanto entrar
na mesma posição quanto no carbono alfa do lado esquerdo. Pode inclusive, né, com menos frequência, a metila entrar, se ligar ao oxigênio, né, que também é um sítio carregado negativamente, então ela pode reagir aqui com o oxigênio. Então, se formaria todos esses produtos aqui em maior ou menor proporção, provavelmente dependendo da quantidade de reagente, da temperatura da reação, e as condições reacionais podem promover a formação de um produto majoritário. Em quantidades pequenas de brometo de metila, você vai se formar apenas composto monometilado. Agora, numa quantidade maior, passa a existir a entrada de uma segunda molécula de metila, que pode ser tanto do lado direito quanto esquerdo, sendo que do lado esquerdo, por haver menos impedimento, será o produto majoritário. Se bem que também poderia se formar uma pequena quantidade do dibromado, do dimetilado aqui, na posição 2,2. Posição 2. Portanto, é uma dificuldade que existe no controle da reação para a obtenção apenas de um dos produtos desejados, evitando a formação dos demais. Então existe artifícios, né? Existe metodologias, procedimentos para evitar a formação de tantos subprodutos. Isso aqui dificulta o isolamento, a purificação daquele composto desejado, e também as perdas, porque uma parte dos nossos reagentes são gastos para formar subprodutos desnecessários, que inclusive atrapalham a purificação posterior. Em contraste, a alquilação de um aldeído ou uma cetona utilizando um intermediário enamina proporciona o produto monoalquilado. Então essa é uma vantagem de termos transformado a cetona primeiramente numa enamina e depois trabalhar com a enamina para obter um composto monoalquilado. É mais fácil, portanto, transformar, né, em vez de fazer a reação com a cetona, fazer a reação com a enamina. Então converte-se primeiro a cetona numa enamina e depois promove-se a reação de alquilação, ou seja, a introdução dos grupos metilas, né? Como que é feito isso? Temos aqui a ciclohexanona, adicionamos uma amina secundária, se forma a enamina. Isso aí tem que ser revisto para quem esqueceu ou não recorda da reação de preparação de enaminas a partir de cetona. Você está no capítulo 18. Uma vez preparado, temos aqui, né, esse composto é agora um nucleófilo, que está rico em elétrons, né? Tem a ligação π, tem os pares elétrons sobre o nitrogênio, é um composto rico em elétrons, ele pode atuar como nucleófilo. Então ataca o carbono carbonílico, né, fazer uma substituição acílica, que já vimos também, um ataque aqui ao carbono carbonílico, né, procedimento já clássico, o par de elétrons da ligação π se desloca com oxigênio, forma a estrutura sp3, né, e quando o par de elétrons retorna para restituir a carbonila, expulsa a base mais fraca, o cloreto é a base mais fraca, então é ela que é deslocada. Se forma esse grupo acila, esse grupo aqui é um grupo acila, né? Então acilamos a molécula. Esse grupo acila aqui especificamente é o grupo acetila, né? Ou etanoíla também. Então, acetilamos aqui a posição alfa dessa enamina, né? A enamina possui também uma reatividade, né? Uma reatividade inclusive melhor do que o enol, né? Melhor que o enol. Uma vez formado esse composto, se faz a hidrólise e temos a hidrólise então dessa imina carregada aqui.
desse sal de imina, porque temos o cloreto dessa imina. Se forma, quem é o contraíon? O contraíon seria o mesmo que vem, seria o ácido clorídrico que se forma, ácido clorídrico. Sai o hidrogênio como ácido clorídrico. Na presença então de água e ácido, temos a hidrólise aqui da enamina, se formando aqui um sal de enamina. Essa reação é utilizada, esse procedimento, para evitar a entrada de múltiplos eletrófilos, né? Esse composto aqui agora é um eletrófilo, que recebe os elétrons da enamina. Então, para evitar a entrada de múltiplos, acontecer a formação de subprodutos, é que primeiramente se prepara a enamina. Aí podemos controlar de maneira mais adequada a formação do produto. Porque uma vez formado esse composto aqui, né, essa imina carregada, não vai haver a entrada de um segundo grupo acila na posição beta. Não existe uma dupla ligação carbono alfa na imina para que ocorra um ataque. Já existia apenas um que sofreu o ataque, né, que atacou aqui o carbono carbonílico da acila, e a reação não tem como prosseguir com uma entrada de um segundo grupo acila, ou seja, apenas a entrada de um grupo, portanto. Temos que como controlar, evitando aquele procedimento descrito anteriormente, que se fizéssemos diretamente com a acetona, haveria a formação de várias entradas de vários grupos, naquela ocasião grupos metilas, né? Então aqui só temos a entrada de um. Poderia estar usando aqui também, se quiséssemos, um brometo de metila, que foi usado anteriormente. Teríamos também só a entrada de um brometo de metila. Não haveria entrada de vários, né, formação de subprodutos. Então, uma maneira de controlar a reação. Adição de Michael. Essa reação é muito importante. Ela se dá entre um aldeído alfa-beta insaturado, um aldeído alfa-beta insaturado, e uma beta-dicetona. Então aqui nós temos uma beta-dicetona, porque uma cetona e na posição beta tem outra carbonila, que reage com uma base. A base vai extrair um hidrogênio alfa, porque esse hidrogênio alfa é ácido. Ele é ácido tanto por ter uma carbonila do lado direito, quanto está claro, é um grupo metileno, né, vizinho a duas carbonilas, portanto está bastante ácido. É aqui que vai sair um hidrogênio ácido, né? Vai se formar um carbânio aqui. Esse carbânio vai atacar a posição beta do composto alfa-beta insaturado, né? O aldeído alfa-beta insaturado, se formar esse composto aqui. Então essa parte em amarelo aqui toda é esse grupo de beta-dicetona, que se adicionou na posição beta do aldeído alfa-beta insaturado. Sempre vai ocorrer desta maneira, essas reações de Michael. Novamente aqui nós temos agora aqui um caso de um diéster. Esse diéster também tem uma metileno aqui que está vizinha a duas carbonilas. Então é aqui que vai se formar a carga negativa, e essa carga negativa vai se atacar a posição beta. A beta é essa posição aqui, da cetona alfa-beta insaturada. Então a reação de Michael pode ser com aldeído alfa-beta insaturado ou com uma cetona alfa-beta insaturada, reagindo com o composto beta-dicarbonílico. Beta-dicarbonílico. Nós temos uma carbonila, outra carbonila em beta. Temos um metileno aqui separando as duas carbonilas. Então, entre um composto beta-dicarbonílico, aqui é um beta-diéster, aqui é um beta-dicetona, beta-dicarbonílico, os dois se formam um carbânio aqui. Esse carbânio ataca a posição beta do aldeído ou da cetona, alfa-beta insaturado. Temos uma insaturação entre o carbono alfa e o carbono beta.
para formar esse composto aqui. Esse composto aqui você repete a estrutura da cetona alfa-beta insaturada, agora sem a insaturação, e ligado, a posição beta está ligado aqui o carbono de éster. Muito bem. Bom, aqui temos o mecanismo da reação de Michael. Então, assim, ocorre entre um composto de carbonilado, está aqui o composto de carbonilado. Então, inicialmente, esse composto de carbonilado, na presença de uma base adequada, né, com uma basicidade adequada, retira o hidrogênio, né, o hidrogênio alfa, que é um metilênico aqui, duplamente alfa. Então, ele é ácido, sai, forma um carbânio, né, o enolato. Esse carbânio vai atacar a posição beta, né? Já vimos essa reação com o carbono beta na última parte do capítulo 18. Então, a última aula do capítulo 18 falou sobre isso. Essa posição beta é ativa porque os pares elétron-π da ligação alfa-beta podem se deslocar para a posição alfa-carbono-carbonílico. E, consequentemente, a ligação π do carbono-carbonílico se desloca para o oxigênio. Esse sistema é dito conjugado, ou seja, a ligação π é móvel, ela se movimenta entre os carbonos sp2. Então, temos aqui um carbono sp2, ligado em sp2, beta, temos também sp2 no alfa e sp2 no carbono, e também sp2 no oxigênio carbonílico. Então, todos eles têm um orbital p puro, né, que pode, né, que está distribuído igualmente entre os carbonos e o oxigênio da carbonílica. Então, aqui, na verdade, o oxigênio atrai essas ligações, essa nuvem π, esses orbitais π, né, se concentram ali sobre o oxigênio, os elétrons desse sistema π. Se concentram sobre o oxigênio e ocorre uma deficiência de elétrons no carbono beta. Então, esse carbono beta que é o nucleófilo, ele está positivo. Então, ele vai receber um ataque, né? Um ataque aqui do nosso nucleófilo. Quem é o nucleófilo é o nosso ânion, que é o nosso enolato. Ele tem uma carga negativa, ele gosta de núcleo. Então, ele vai atacar o carbono beta porque ele tem uma carga positiva sobre ele, né? Ele é um eletrófilo, portanto, né? Ele gosta de elétron porque tem uma carga positiva sobre ele. Então, o nosso carbônio aqui, do nosso enolato, ataca a posição beta, os elétrons se deslocam, né, por ressonância aqui, sistema conjugado, os pares elétrons se deslocam para o oxigênio. E essa estrutura é estável justamente porque o oxigênio suporta bem cargas negativas. Então, ocorreu já a adição em beta, né, que são reações já mostradas antes, não é novidade, essa adição em beta. A insaturação agora está entre o carbono alfa e o carbono carbonílico. Quando a dupla ligação do oxigênio restabelece a carbonila, a expulsão, né, tem que haver se desfaz a ligação π carbono alfa carbono carbonílico pela adição de um próton, ou seja, a doação do hidrogênio da água. Então entra-se um hidrogênio aqui. E concluímos com isso a reação. Então, aqui a hidroxila original recebeu um hidrogênio ácido para formar água, e essa mesma água agora doa um hidrogênio para a insaturação. Um hidrogênio ácido agora, um H+. E esse H+, poderia atacar o oxigênio também aqui do oxigênio da carbonila, né? E teríamos aqui o enol, mas sabemos que o enol está em equilíbrio com a cetona. Então, na verdade, isso aqui é um equilíbrio, né? O enol, aqui é um enolato, né? O enolato está em equilíbrio com a cetona. Então, é uma tautomeria que pode se estabelecer aqui. O que se formou aqui foi o enol, né? O enolato, que pode estar em equilíbrio com a forma cetônica. De que forma, né? O hidrogênio pode
pode se ligar ao oxigênio, como normalmente inclusive ocorre, e formar a forma enólica, mas a forma enólica se tautomeriza, está em equilíbrio com a forma cetônica, como já vimos. Então, inclusive podia colocar uma seta aqui, retrocedendo, mostrando, se bem que também nesses casos, né, de tautomeria, sabemos que a forma mais estável é o tautômero cetônico, né, está desequilíbrio para a formação da cetona e não do enolato. Bom, com isso conclui-se aqui a conversão, né, a reação, o mecanismo da reação de Michael. Também aqui, ainda uma variante da reação de Michael, seria algo similar. A questão aqui é que também nessa reação utilizamos compostos carbonilados alfa-beta insaturados. Como sabemos, esses compostos alfa-beta insaturados, carbonilados, né, alfa-beta insaturados, possui o carbono beta, ele é do tipo eletrofílico, ele gosta de elétrons, né, porque os elétrons que ele compartilha através da ligação π com o sistema alfa-beta saturado é móvel, né, ele se desloca para o oxigênio. Então existe uma carga parcial sobre esse carbono beta. Ele gosta de elétrons, ele é um eletrófilo, mas ele sofre um ataque nucleofílico, portanto, né? Quem tem bastante elétrons gosta de núcleo, então ocorre um ataque nucleofílico sobre o carbono beta. É similar à reação de Michael, só que essa reação é de estoque porque usa usa uma enamina, né? Uma enamina. Já vimos também como se prepara as enaminas. Isso aí é bom rever e ter isso muito claro. É uma reação a partir de uma cetona, aqui no caso foi uma ciclohexanona, reagindo com essa amina. Bom, se forma essa imina agora, uma imina carregada, né, porque o par de elétrons da enamina atacou o carbono beta, se formou uma ligação carbono-carbono, né, carbono beta com uma posição alfa aqui da enamina. E agora isso daqui evolui, né, esse enolato que se forma aqui, ele pode ser neutralizado e voltar a restituir, né, seu tautômero aldeído. O aldeído está em equilíbrio às vezes com o seu enol, seria uma forma de tautomeria, no caso aldo-enólica. Na presença então de água, a água pode protonar aqui, fornecer os hidrogênios e neutralizar esse enolato, passando para a sua forma tautomérica aqui de aldeído. E depois essa carga, essa imina protonada, carregada positivamente, na presença aqui de um ácido e de água, ela é hidrolisada para a cetona, né, original. Nós temos aqui a cetona original com o aldeído, né, que foi introduzido na posição beta. Então, essa reação de estoque é uma reação bastante útil também. Enaminas são utilizadas no lugar de enolatos, né? Então, se aqui fosse um enolato de um composto beta dicetônico, nós teríamos a reação de Michael. Como estamos usando uma enamina como nucleófilo, né, que vai atacar aqui a carga positiva sobre o carbono beta, a reação já é dita reação de estoque, por estar usando enamina, né, em vez de um enolato. Enolato é na reação de Michael. Adições aldólicas. Então essa aqui é uma outra classe de reações chamada adições aldólicas. É quando duas moléculas de aldeído ou de cetona, uma se liga à outra. Ocorre então a adição. Duas moléculas se ligam para formar uma única molécula. Elas se somam, portanto. A estrutura final é uma cadeia carbônica maior, né, com um número de carbonos resultantes da soma do número de carbono dos reagentes, ou seja, houve uma adição. A posição alfa de uma molécula, se forma aqui um enolato, portanto tem uma carga negativa aqui na posição alfa,
Já vimos como se formam essas cargas negativas do enolato. Basta ter uma base que o hidrogênio alfa sai na forma de H+, e deixa uma carga negativa nesse carbônio. Esse carbônio de uma molécula vai atuar como nucleófilo atacando a carbonila da outra molécula, uma segunda molécula de aldeído aqui no caso. Então, aqui está o aldeído, o hidrogênio alfa que estava aqui formou uma carga negativa, né? Saiu um hidrogênio da posição alfa, formou uma carga negativa, essa carga negativa atacou o carbono carbonílico de uma segunda molécula de aldeído, acontecendo a reação de adição nucleofílica ao aldeído. Então ocorreu a adição aqui. Depois, é claro, né, teríamos inicialmente se forma uma carga negativa sobre o oxigênio carbonílico, que é neutralizado com ácido para formar a estrutura OH. Esse hidrogênio é o hidrogênio do aldeído, e esse oxigênio é o oxigênio originalmente da carbonila do aldeído. E esse carbono aqui é o carbono alfa da segunda molécula. Tem um hidrogênio alfa que saiu, agora temos apenas um. A mesma coisa pode acontecer entre duas moléculas de cetona. Aqui temos o hidrogênio alfa de uma cetona, aqui tínhamos 3 hidrogênios, né? É uma metila. Saiu um hidrogênio, se formou um carbânio aqui nessa posição. Esse carbânio já vimos, né, de um enolato. No caso, ele atua como um nucleófilo atacando o carbonila da segunda cetona. Essa daqui seria a carbonila da segunda molécula de cetona. O par de elétrons correu para o oxigênio, formou a carbonila original, se converte numa hidroxila. Acontece uma adição de um enolato à carbonila da cetona, reação de adição nucleofílica, né, acílica. Já vimos essa classe de reação quando tratamos de aldeídos e cetonas, já estamos bem. Por isso esse capítulo 19 é um resumo e sempre há chamadas para os assuntos vistos anteriormente. Uma molécula de um composto carbonílico atua como nucleófilo, enquanto o outro composto carbonílico atua como eletrófilo. Então, uma das moléculas se mantém intacta, na forma de carbono carbonílico, intacto, enquanto uma das moléculas se forma um enolato. Aqui tem um enolato, ataca a outra que se permaneceu intacta, promovendo aí uma adição, né, um ataque nucleofílico à carbonila e, consequentemente, a formação de um composto de adição. Mecanismo da adição aldólica. Então, aqui, como que acontece essa reação de adição aldólica? Temos aqui um aldeído, por exemplo, podia ser cetona. Na presença de uma base, se forma uma carga negativa aqui sobre o carbono alfa, que sai um próton, né? O hidrogênio ácido, que já estamos familiarizados, né? Formação do enolato. Esse enolato, é claro, está em equilíbrio, a carga está negativa sobre o carbono alfa, mas também está sobre o oxigênio da carbonila. Então, uma vez formada essa carga negativa, esse carbônio, ele ataca o carbono carbonílico de uma segunda molécula de aldeído, que pode ser similar, né? Pode ser a mesma molécula ou pode ser uma outra. Se houver mistura de aldeídos, ele pode fazer uma adição cruzada, como se diz. Bom, quando ocorre esse ataque, é um ataque nucleofílico à carbonila, a ligação π se desloca para o oxigênio, se forma aqui esse alpóxido, né? Uma carga negativa sobre o oxigênio, e uma hidroxila, né? Uma hidroxila desprotonada, então um alpóxido. E se estabelece a ligação aqui, né, entre o carbono alfa do primeiro aldeído e o carbono carbonílico agora, que se converteu no alpóxido. Depois, na presença de água, se neutraliza essa carga negativa, forma o álcool. Então temos aqui um composto beta-hidroxialdeído. Por quê? Porque na posição beta da cadeia principal do aldeído, nós temos uma função hidroxila. Lembrem a nomenclatura desses compostos, né? Esses compostos aqui tem a função aldeído aqui, na extremidade, e tem a função álcool, mas a função aldeído tem prioridade quando se trata de nomenclatura, então temos que dar o nome como se essa estrutura fosse um aldeído.
Então temos que numerar a cadeia acílica, né? A cadeia acílica é a que parte do carbono carbonílico, seguindo então os carbonos. Então temos carbono 1, 2, 3. Aqui na posição 3 temos uma hidroxila. Então a hidroxila, esse grupo hidroxila que caracteriza os álcoois, nós chamamos apenas de hidroxi, né? Então, na posição 3 nós temos um hidroxi. E quantos carbonos no total? 1, 2, 3, 4, 5. Então são 5, seria o que? Pentanal, né? Pentanal. Então na posição 3 nós temos um hidroxi, 3 hidroxi, e na posição 2 nós temos um metila, 2-metil pentanal. Então, a nomenclatura desse composto. Ele é uma beta-hidroxialdeído, porque o carbono alfa é o carbono imediatamente ligado ao carbono carbonílico e o beta é o carbono, aqui no caso, ligado à hidroxila. Então temos um grupo hidroxi na posição beta do pentanol. Pentanal, né? E na posição alfa nós temos uma metila. Bom, se formou então, portanto, esse tipo de reação de condensação aldólica, quando se trata de aldeído, se forma uma beta-hidroxialdeído. Aqui com cetona, né? Cetonas são menos suscetíveis, porque são menos reativas, já vimos o motivo porque elas são menos reativas que os aldeídos para os ataques nucleofílicos. Então essas aqui são reações, na verdade, de adição de nucleófilos ao carbono carbonílico, sendo que o nucleófilo é um enolato, né? Um enolato que tem a carga sobre o carbono alfa, que está em equilíbrio também com a carga sobre o oxigênio, como vimos. Então é a reação de um enolato da própria molécula, né? Uma parte das moléculas se converte em enolato, outras se mantêm neutras. Então o enolato de uma ataca o carbono carbonílico da seguinte. Uma reação de adição típica, né? Nucleofílica acílica, né? Então, o carbânio aqui do enolato ataca o carbono carbonílico, o par se desloca para o oxigênio, se forma a estrutura tetraédrica, depois a carga negativa é neutralizada por água, né? Ou um ácido. E se forma um álcool, ou seja, agora no caso aqui o que se formou foi uma beta-hidroxicetona. Esse é um composto, uma cetona. Essa aqui seria uma cetona com 5 membros também, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é uma pentanona. Pentanona, sendo que no carbono 2 temos a grupo cetona, são uma pentanona 2. Temos um hidróxido na posição 1, 2, 3, 4. Então 4 hidróxido, 4 metil, porque tem um metil também no 4, pentanona 2, porque temos um grupo cetona que está no carbono 2. Então é uma beta-hidroxicetona. Aqui temos dois aldeídos, o propanaldeído. Promovemos a adição aldólica, ou seja, adicionamos uma base. A base vai atuar no carbono alfa sempre, né? Não atua no carbono beta, no carbono alfa. Se forma o carbânio, né? Que é o do enolato, né? Que está em equilíbrio com, né? A carga negativa também pode se deslocar para o oxigênio, mas o enolato aqui, com o carbânio ataca o carbono carbonílico da segunda molécula. E aí acontece a adição. Aqui estaria o carbono alfa, o hidrogênio alfa saiu com a base, formou a carga negativa aqui, que atacou o carbono carbonílico da segunda molécula, formando esse composto, né? Um beta-hidroxialdeído. A reação de adição aldólica é assim. Porém, se aquecermos agora e adicionarmos ácido e aquecimento, vai acontecer uma desidratação, vai sair a hidroxila com hidrogênio e formar, né, uma insaturação. Essa reação de eliminação de água, né, também já foi vista em química, princípio de química orgânica 1. O próton aqui, né, a carga positiva ataca o OH, forma H2O, sai, né, e um hidrogênio aqui da posição alfa sai também na forma de próton para formar a dupla ligação. Com isso obtemos agora um produto desidratado. A reação
né, de desidratação caracteriza um produto aqui de condensação aldólica. Se diz então que a reação que parte do aldeído até a formação da forma alfa-beta insaturada do aldeído, se diz que é uma condensação aldólica. Somente a primeira fase que é uma adição aldólica. Então essa primeira fase é uma adição e o método até a desidratação se chama condensação aldólica. Um produto de condensação aldólica perde a água, portanto, para formar outro produto a primeira fase é um produto de adição aldólica, portanto, corrigimos aqui, para formar um produto de condensação que é o produto final. Então, a primeira fase é uma adição e, por fim, o processo todo é uma condensação aldólica. Nomenclatura. Então, aqui nós temos, podemos fazer o mesmo procedimento, só que agora estamos usando cetona. O importante dessa cetona aqui é que ela só tem, os hidrogênios alfa estão apenas na metila, né? O carbono, o outro carbono alfa é um alceno, é aromático, né? Um sistema aromático. Então não existe hidrogênios alfa em um dos lados aqui, só o lado da metila. Então uma base forma um carbônio aqui, esse carbono, um carbono alfa, e esse carbônio seria um enolato, de um enolato, esse carbônio ataca o carbono carbonílico de outra molécula que não foi enolizada, neutra. E com isso forma o produto de adição que já vimos. Como exercício se pode praticar esse mecanismo, né, de adição aldólica para essa molécula aqui. Bom, uma vez obtido o álcool, que seria o beta, né, um beta-álcool, a posição alfa é essa aqui, beta. Então, beta-hidroxicetona, portanto, aqui uma cetona, antes era uma beta-hidroxialdeído, beta-hidroxicetona, ela também pode sofrer desidratação por aquecimento, né? Nesse caso aqui, parece que o sistema, inclusive, é favorável, porque forma um sistema conjugado, né? É dupla, é simples, né? Dupla, simples, esse carbono é um carbono sp2, facilita a conjugação. Normalmente se aquece, né, para desidratar, meio ácido, e forma aqui um composto carbonilado alfa-beta insaturado. Adição aldólica misturada. O que é isso? Quando, em vez de usar duas moléculas de aldeído iguais, né, eu estou usando dois aldeídos diferentes. O aldeído A possui essa etila como na sua porção acílica, e aqui o aldeído B possui na sua cadeia acílica um grupo isobutil, né, diferente. Então, podemos imaginar primeiro que esse isobutil, esse aldeído B, pode reagir com o enolato do A para formar uma mistura, né, esse composto aqui, que seria esse beta-hidroxialdeído. O enolato A também, mesmo enolato A, pode reagir com o aldeído A para formar esse outro, no caso aqui, beta-hidroxialdeído. Observamos as fases em amarelo, notamos que no aldeído A, o enolato de um aldeído A está reagindo com o aldeído A, enquanto aqui o enolato do aldeído A está reagindo com o composto B, né, o aldeído B. Da mesma forma, o carbânio, né, do enolato do aldeído B pode reagir, né, esse carbânio pode reagir com outro aldeído A, no caso o aldeído A neutro, atacar aqui o carbono carbonílico do aldeído A, para formar esse aldeído alfa beta hidroxilado aqui. Ou, no caso, esse carbânio do enolato do aldeído B pode atacar o carbono carbonílico. Portanto, temos a formação de uma mistura
de compostos, como podemos ver aqui. Isso é algo realmente complicado para o químico orgânico sintético, quando misturamos dois aldeídos e se forma tantos produtos, uma variedade de produtos. Isso dificulta a separação, o isolamento de um determinado componente. Às vezes o interesse é apenas um desses dímeros, desses produtos de adição, e não os demais, ou seja, os demais representam perdas e que dificultam inclusive a purificação do produto desejado. E como podemos evitar esse tipo de resultado? Como podemos facilitar a formação de apenas um deles? Uma das maneiras de ter o controle da formação de produtos, dessas condensações, é usar o excesso de um dos aldeídos que não pode sofrer dimerização. Esse aldeído aqui, ele não pode sofrer dimerização porque não tem hidrogênios alfa, então ele não vai sofrer reação de adição. Mesmo em excesso, ele não sofre reação de adição. Então, um excesso desse aldeído, na presença de um outro aldeído, no caso, esse outro aldeído sim que tem hidrogênios alfa, ele vai, apenas esse segundo aldeído que tem hidrogênios alfa é que vai formar o carbono e o enolato, porque ele tem hidrogênios alfa. Então, como ele está em excesso, o aldeído benzílico aqui, benzaldeído está em excesso, dificilmente o enolato formado por esse aldeído aqui, pelo butanal, dificilmente o butanal vai encontrar outra molécula de butanal para dimerizar, porque vai ser mais fácil encontrar o benzaldeído. Então, consequentemente, o enolato formado vai reagir com o benzaldeído, porque o benzaldeído existe um excesso de moléculas de benzaldeído no ambiente, nas vizinhanças da molécula. Então ela vai encontrar provavelmente outra molécula de benzaldeído para reagir e não uma outra butanaldeído, porque os butanaldeídos estão em minoria, sendo que uma parte deles está justamente convertida em enolato. Então vai acontecer principalmente o ataque do enolato, no caso aqui o carbono na posição alfa, ao carbono carbonílico do aldeído, formando esse álcool, esse álcool aqui, beta, com a hidroxila em beta do aldeído. Esse aqui é o carbono alfa do butanaldeído, saiu um hidrogênio, esse aqui é o carbono carbonílico do benzaldeído que se converteu numa hidroxila. É claro que depois pode haver desidratação por aquecimento, que já vimos, com a consequente formação do composto aldeído alfa-beta insaturado. Então, nesse caso, só se forma um produto, trabalhando com excesso de um dos reagentes que não se dimerizam, eles não sofrem reação aldólica entre benzaldeídos, porque não tem hidrogênio alfa. Então, apenas um produto se formará se um dos compostos carbonílicos não possui hidrogênio alfa. Então, já é uma maneira de restringir a reação de forma a obter apenas um produto. O LDA, já vimos o LA, é uma base forte, é lítio ligado ao nitrogênio de uma diisopropilamina. Então seria lítio diisopropilamina. Retira um hidrogênio da posição alfa. Esse nitrogênio negativo, com a carga negativa, porque está ligado com lítio, não vai atacar o carbono carbonílico, porque é bastante volumoso. Esse nitrogênio está ligado com dois grupos de isopropil, então não vai haver como atacar o carbono carbonílico por impedimento estéril. Mas vai retirar um hidrogênio da posição alfa. Uma vez formado esse carbânio no meio reacional, posteriormente se adiciona o aldeído.
o butanaldeído. Nesse caso, o butanaldeído vai reagir com essa cetona para formar apenas esse produto, esse álcool, né? Esse álcool hidroxibeta, né? Esse aqui seria o carbono alfa, esse aqui é o carbono beta. Como já temos visto. A questão aqui é que não se formam subprodutos, porque uma condensação entre cetona é dificultada porque existe um certo impedimento de uma cetona reagir com outra. No caso, uma ciclohexanona reagir com outra ciclohexanona, principalmente a baixa temperatura. Então, uma vez formado o carbânio aqui, se formado esse carbânio do enolato, que essa carga negativa está distribuindo entre o oxigênio e o carbono alfa, uma vez garantida a formação, é que se adiciona o butanaldeído. O butanaldeído vai encontrar, não vai encontrar mais LDA para desionizar aqui, ou seja, arrancar um hidrogênio alfa. Já não vai existir mais aldeído, a base, né, no caso o LDA, vai ter sido gasto totalmente na formação desse enolato da cetona. Uma vez formado, então, temos já o enolato negativo e um carbono carbonílico para ser atacado, para sofrer um ataque nucleofílico do enolato. Então, o enolato, os pares de elétron atacam essa posição, se forma essa ligação. Se existir ainda uma certa quantidade de LDA disponível, ele pode também atuar sobre o carbono alfa do aldeído, desse butanaldeído, e se formar também dimerizações do butanal. Mas como o LDA já foi todo utilizado, a reação é irreversível com LDA, porque, como vimos, é 100%, é uma base muito forte, a reação não reverte. Então, toda a cetona terá se convertido no íon enolato. E daí, no caso, não existe base para promover a formação de enolato no butanal. E, consequentemente, o butanal não vai dimerizar. Vai apenas funcionar como aceptor de um ataque nucleofílico do enolato, né? O carbono negativo vai atacar o carbono carbonílico aqui, gerando esse produto. Vamos iniciar aqui a terceira e última parte do capítulo 19. Esse capítulo 19, por sua vez, também é o último capítulo que trata de compostos carbonílicos. Então, essa é a última parte desse assunto. Já vimos tudo sobre compostos carbonilados relativo ao programa.